Alô pessoal, está no ar mais um podcast da SIC. Agradecemos aos nossos patrocinadores, hein? Grupo H2O, SGBR, Cicobi Credialc, Unimed, Guarda Marcas e Patentes, Compre Tudo Supermercado, D&B Cred com a gente a partir de hoje, Luciano Grunitsky, empresário, palestrante também com a gente, Rede de Postos Tio Nico, também conosco aqui no nosso podcast. Vamos lá. Nossa convidada Alessandra Perozin Mioto, do Grupo Perozin, e também coordenadora do Núcleo Comex da SIC. Alessandra, obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo. Vamos falar sobre o Comex, né? E eu vejo que vocês trabalham com muito afinco, né, para fomentar esse ecossistema do comércio exterior, a importação, a exportação. Como é que tem sido esse trabalho, Alessandra? Bom, vamos começar do começo, então, né? Comex é um dos núcleos da SIC, né? Certo. Então, a SIC tem vários núcleos participando e trabalhando, e isso é aberto a qualquer associado da SIC poder participar. E aqueles que têm interesse de conhecer ou de agir, atuar, tanto na área de importação como exportação, tem o Comex para fazer esse caminho, né? Então, nós estamos lá num grupo de empresas que tem esse interesse, né, de conhecer, entender e também aproveitar a oportunidade de tanto importação como exportação. Hoje são quantas empresas nucleadas? Nós estamos no núcleo com 17 empresas atuantes, que é isso que é o principal, né? Ter 50 empresas, não, 17, mas bem atuantes, trabalhando, a última semana de cada mês a gente tem reunião e a gente fala sobre assuntos que têm a ver com as empresas, né, que estão participando, a gente elenca, faz o planejamento estratégico do núcleo, né? E aí a gente trabalha esses assuntos durante o ano. O que eu percebo é uma busca incessante pela informação, pelo conhecimento, né? A gente sabe que no universo dos negócios o conhecimento é uma ferramenta imprescindível. Sim, conhecimento é extremamente importante, né? O conhecimento ele te dá mais garantias, né? Eu digo que você conhece mais caminhos para fazer aquilo que você quer fazer. E aí também tem a situação da participação, né? Como grupo, a gente debate muito sobre o assunto e um ajuda o outro. Então, assim, se eu não sei, sei quem sabe. Se eu não tenho, sei quem tem. Então, é assim que funciona o núcleo. Exatamente. E é importante essa troca de informações, troca de experiências. Cada empresa busca o seu mercado, busca o seu crescimento, mas em muitas oportunidades os problemas eles são os mesmos e a busca de solução conjunta pode ser um caminho mais apropriado, né? Sim, antes de importar e exportar, todas são empresas. Então, uma situação que a gente fala muito é sobre gestão. Então, por vários momentos foram pessoas lá, nosso objetivo é sempre ter uma pessoa por mês, que pode ser tanto do núcleo como de fora, vindo falar sobre um assunto que seja interessante para todos. Então, vem alguém que vai falar sobre gestão, alguém que vai falar sobre diferenças de idade entre as pessoas da equipe, né? Então, as gerações, né? Que foi a última que nós falamos ali com a Nádia Dalpiaz, que estava lá com a gente. Perfeito. Então, várias pessoas que a gente já teve a oportunidade de levar, né, através do núcleo para o grupo e sanar dúvidas, né, parte tributária, parte de gestão, parte financeira. Então, a gente tenta pegar todas as áreas que atua dentro da empresa, fortalecer ela para poder ter a oportunidade de importar ou exportar. Já que eu falei sobre busca por conhecimento, também a participação em feiras, em eventos, é mais um trabalho que o grupo tem feito, né, com muita força, com muita contundência. Sim, em outubro passado, se eu não me engano, setembro, outubro passado, nós fomos para a China, né, num grupo de empresários, né, de empresas que tinham interesse em participar da feira da Canton Fair, né, em que é famosíssima. Guangzhou. Famosíssima, uma das maiores do mundo, né? E a gente foi, porque a Canton Fair, ela tem 3 fases, né? São 3 semanas distintas. Certo. E nós fomos na primeira semana que fala sobre a parte de ferramentais, maquinário, né? Que estava mais, vamos dizer assim, era um assunto que pegava mais empresas, né? Então, nós fizemos um levantamento, qual seria a melhor data, e daí a primeira foi a elencada, e a
gente participou na primeira semana. Daí a gente aproveitou para ir também numa feira de tecnologia em Hong Kong. Então nós fomos para Hong Kong, passamos 3 dias lá nessa feira de tecnologia e depois nós fomos para Guangzhou, na China, para participar da Canton Fair. Há muita complexidade, Alessandra, no processo de exportação e importação. A burocracia prevalece muito dentro desse sistema? Tem bastante burocracia. Tem que pegar pessoas que conhecem do assunto, tá? Então, vamos colocar o meu caso, tá? Certo. Quando eu entrei no Comex... Na verdade, assim, a história é um pouquinho mais longa. A primeira vez que eu participei do Comex da SIC, olha, eu acho que foi uns 15 anos atrás. Né? Não existia esse núcleo que tem agora. Era o anterior que nós fizemos um movimento para montar o núcleo. Só que na época não tinham empresas com interesse em importar ou exportar. E a gente não conseguiu fechar um núcleo de comércio exterior, de Comex. Né? Então aquele momento passou. E daí veio um próximo momento, né, onde o pessoal se reuniu e me convidaram para participar. E daí eu comentei, eu não estou no momento agora de importação e exportação, mas se eu quero que exista um momento, eu preciso me preparar. Então eu entrei, né, assim, com exportações bem sazonais da empresa, a gente sempre exportou, mas bem sazonal, e a gente está intensificando isso com o tempo. Né? Com o conhecimento, com os contatos, com as feiras, com viagens direcionadas para isso. Então, já faz parte do planejamento e da estratégia da empresa. Então, conforme vai ficando algo mais com conhecimento, que nem você falou, as oportunidades elas aparecem e a gente aproveita, porque a gente está mais preparado. É inegável a força do agro aqui na região. A Peruzin é uma empresa que trabalha também nessa área. Sim. Mas também temos outros nichos, outras matrizes que também estão preparadas, exportam e importam produtos aqui na região? Sim, tem muito. É mais do que a gente imagina, né? Em todas as áreas a gente percebe que existem empresas que estão tanto importando, certo. Né? Então, vários produtos importando. Nós temos dentro do núcleo um exemplo bem claro, que é a Sinox Tech, né? Que daí o Santin, que está lá com a gente lá, e ele é um importador, né? Ele importa muito produto para atender as empresas, né? Os clientes deles. E exportação a gente tem tanto na parte de gráfica, na parte de computadores, tecnologia, tem em todas as áreas. Pegar ali agora para lembrar de cabeça todos, né? Mas assim, a parte de agronegócio, metal mecânica, máquinas, equipamentos, que é o nosso caso, daí tem mais empresas também que participam, então tem em todas as áreas. Bom, o importante é que você tem dito isso, né, reiteradamente, né, que não importa o tamanho da empresa, né, é possível, é um mercado que pode ser conquistado. Sim, é um mercado que pode ser conquistado, sim. A gente tem que ter, vamos dizer assim, perder alguns medos, né? E aí vem o conhecimento para perder esses medos. E ter boas assessorias com relação a isso. Né? Então, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria de trading. É extremamente importante, que vai fazer essa documentação. Eu posso, com o tempo, fazer tudo sozinho, se eu quiser. Mas existem parceiros que têm condições de ajudar, auxiliar nesse processo, que já tem uma expertise, então você já vai mais seguro fazendo o que é para fazer, né? Então, assim, a gente aprende com o caminho, mas já dá para aprender dando positivo, né? Fazendo coisa certa. Então, é pegar as pessoas certas para estar do lado e fazer esse caminho junto com a gente. A gente não precisa estar sozinho. E as questões cambiais nesse processo todo? O que dificulta, o que traz de desafio para quem importa e para quem exporta? Tem que ter um conhecimento da situação da moeda, né? Então, assim, você fica, sim, à mercê de uma situação, vamos dizer, de dólar, né? Oscilação de dólar. Mas você tem travas também, né? Possibilidade de travas. Óbvio que o custo aumenta um pouco você travar um valor em dólar. Mas existe a possibilidade de você fazer isso. Se você está num período que está muito oscilante a questão de dólar, né? De mercado internacional, existe essa possibilidade também. Então, assim, cada caso é um caso. Não existe alguma coisa de uma receita pronta para nenhuma empresa. Cada empresa ela tem o seu momento, cada empresa ela tem o seu produto. Eu posso exportar uma grande quantidade do mesmo produto, como eu posso exportar um mix de produtos.
Então, eu posso ter um distribuidor lá fora, como eu posso vender direto para um cliente lá fora. Então, existem formas completamente diferentes de fazer esse trabalho de exportação e de importação, né? Mas tem que estudar bastante antes para ver o caso, o que é que você quer. A situação da diferença principal que eu vejo é mais a longo prazo. A coisa não acontece a curto prazo. Então, assim, para você começar a iniciar um trabalho ou uma parceria externa, vai levar um certo tempo. É interessante participar de feiras, porque muitas vezes você vê algo que não estava no teu radar, né? Você identifica, por exemplo, assim, fui participar de 2 feiras em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Eu achava que a feira estava direcionada para os Estados Unidos. E, na verdade, claro, óbvio, tem a situação de pensamento em entrar no mercado americano, que é maravilhoso, né? O consumo lá é extremamente alto, então é um baita mercado para qualquer um, para qualquer empresa. Mas também, vamos dizer assim, as feiras que nós participamos lá, que foi a Poultry, elas são vitrine para o mundo inteiro, entendeu? Então, lá tinha muito pessoal da América Latina visitando a feira para conhecer os produtos. Então, não é só para o mercado americano, entendeu? É para todo o mercado. E daí, se você tem um foco de trabalho, tu precisa saber aonde essas pessoas estão indo para buscar informação e para adquirir os produtos. E lá que é o teu lugar. Eu falei sobre questões cambiais, que certamente implicam e muito, mas também agora tem esse novo processo aí de taxação imposta pelos Estados Unidos. Né? Sim. Como é que o setor tem reagido a tudo isso? Então, olhar geral, o pessoal está dizendo que o Brasil ainda passou bem, né? Porque é 10 de saída, 10 de entrada, vamos colocar assim, né? Que ficou. Né, e está bem diferente para outros países que eram mercados, né, foco dos Estados Unidos. Certo. Então, num comparativo de 10% para 25%, o Brasil tem um benefício com relação a isso, né, na parte das taxas. Mas só o tempo que vai dizer como é que vai funcionar. Mercado é assim que funciona. Eu posso até achar que vai funcionar de um jeito, mas é o alinhar do mercado, alinhar, né, das situações, é que a gente consegue entender exatamente como é que vai funcionar. Na prática é taxação 10% para exportação e para importação, é isso? Isso, porque daí o Brasil, o que foi colocado, que o que entra, sai. Eles colocaram uma situação nesse formato, né? Certo. Então, para o Brasil, o comparativo não é os 10, e sim a diferença dos 10 com relação a outros países que eram exportadores para os Estados Unidos, entendeu? Que os Estados Unidos importavam. Então, fica um mercado mais atrativo em função da diferença de taxação que vai ser de um país para o outro. Nós estamos concorrendo com outros países com relação aos Estados Unidos. E o ano de 2025, como é que está? Desafiador? O que se projeta aí para o restante do ano? Já estamos em abril, maio. O que se projeta para o restante do ano? Eu vou colocar com relação ao meu mercado, né? Certo. Tá? Que o mercado agro está extremamente desafiador. É um dos anos mais desafiadores que a gente já passou. O ano passado já foi, esse ano também está. Existe uma dificuldade com relação a investimento. Né? O que a gente está vendo são o setor agro com receio de pegar investimento, né? Mesmo tendo o Plano Safra ainda funcionando. Né? Os Plano Safra 2024, 2025... ainda está atuando. Normalmente nos anos anteriores já não teria mais dinheiro, né, para ser financiado, né, com relação ao agro. Ainda tem dinheiro, então tem a possibilidade ainda de fazer investimento, mas está baixa a procura. Então, investimentos o ano passado e esse ano aqui deu uma retração. Muito bem, Alessandra, obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo através do Comex, do Comércio Exterior da SIC, o núcleo de comércio exterior da SIC. Ficamos muito gratos, foi um momento muito válido para trocar informação e conhecer um pouquinho mais desse universo, desse ecossistema de importação e exportação. Obrigado e parabéns pelo trabalho do Comex. Eu que agradeço a oportunidade e sempre é um prazer, e aproveito o momento para convidar
né? Os associados da SIC, e quem não é associado é muito tranquilo para ser associado também e participar com a gente lá no Comex. Muito bem, agradecemos aqui a H2O, Grupo H2O, SGBR, Cicobi Credialc, Unimed, Guarda Marcas e Patentes, DIB Cred, agradecemos a rede de postos Tio Nico também com a gente, ao empresário Luciano Grunitsky também que está conosco, muito obrigado a todos, excelente semana e até a próxima.